tudo bem? Essa aula é sobre inquérito policial. Nós vamos começar falando sobre umas características básicas do inquérito. A primeira delas é que o inquérito tem natureza administrativa, ou seja, ele não é um processo judicial, ele não é presidido pelo juiz. Quem acompanha, quem cuida do inquérito policial oficialmente é a autoridade policial, ou seja, o delegado. Então, nós podemos ter a intervenção do juiz para situações pontuais. Exemplo, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, para interceptação telefônica, mas o inquérito em si tem natureza administrativa. Além disso, o inquérito policial é um procedimento inquisitorial, ou seja, a gente não garante aqui todos os direitos constitucionais, porque o objetivo principal do inquérito policial é angariar provas. E por óbvio, de regra, a gente vai pensar em angariar provas para acusação, porque se a gente não tem nenhum tipo de dúvida em relação à ocorrência de um crime, a gente não vai instaurar inquérito policial. Então, vai ter algumas situações em que sim, o inquérito acaba produzindo provas defensivas, inclusive para que determinada pessoa não seja denunciada. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. A terceira característica diz respeito ao valor probatório. Quando nós falamos em inquérito policial, esse valor probatório é relativo, porque as provas, e aí tecnicamente a gente nem falaria em prova, a gente falaria em elemento indiciário. Esses elementos indiciários produzidos no inquérito policial, de regra, vão ter que ser repetidos. Só não vão ser repetidas aquelas provas que de fato não tem como ser repetidas. Pense aí num exame de corpo de delito, uma perícia, enfim. Nesse tipo de prova a gente não tem como repetir. Agora, a oitiva de uma testemunha, o interrogatório do acusado, todas essas situações vão ter que ser repetidas judicialmente para que a prova seja produzida sob o contraditório judicial. A próxima característica que nós temos diz respeito ao inquérito policial não ser obrigatório para ajuizar uma ação penal. Então, se eu tiver provas o suficiente, eu posso fazer a ação penal sem a necessidade de uma investigação via inquérito. Como eu disse antes, a função principal do inquérito é produzir prova para acusação. Se eu já tenho essa prova, não tem por que instaurar o inquérito. Seguindo ainda nessa linha sobre as características do inquérito, eu lembro que ele tem um conteúdo que vai informar a ação penal. Ele é informativo em que sentido? No sentido de que a acusação, e aí seja Ministério Público, seja a própria vítima na condição de querelante, vai ter acesso a esse inquérito policial para ver se de fato é uma situação para promover a ação penal ou se, caso contrário, né, se o inquérito concluir que não tem provas o suficiente, sequer seria iniciada a ação penal. Também lembro que o inquérito policial não está sujeito à nulidade, justamente porque as provas vão ter que ser repetidas. Então, se eu tiver algum tipo de ato que viola preceito constitucional, por exemplo, eu simplesmente não aproveito aquele ato, não aproveito aquela prova que violou direito constitucional. Por isso, não preciso declarar propriamente a nulidade. Quando a gente fala em inquérito policial, é importante lembrar que o inquérito policial, de regra, ele é feito ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. E aqui a gente fala em polícias judiciárias, né? Polícias que cumprem determinações do judiciário e que também investigam. Mas a gente também pode falar em investigação por parte de outros órgãos. Aqui eu cito como exemplo o Ministério Público, que pode fazer o PIC, né, Procedimento Investigatório Criminal, as CPIs, né, as Comissões Parlamentares de Inquérito, que são do Poder Legislativo e também têm esses poderes para investigar. De regra, quando nós falamos então em inquérito policial, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, ele vai ser presidido por um delegado de polícia, que a gente chama de autoridade policial. A atividade de delegado
hoje é considerada atividade jurídica. Então, para ser delegado de polícia, é necessário o curso de Direito. Seguindo, nós temos mais características, né? Que o inquérito policial, então, é um procedimento escrito, diferente do processo judicial, que o processo judicial se caracteriza pela oralidade, o inquérito policial se caracteriza pela documentação de tudo de forma escrita. Tem alguns delegados de polícia hoje que já gravam depoimentos, mas ainda assim, por determinação do Código de Processo Penal, precisa ser escrito o procedimento. Também o inquérito é oficioso, ou seja, ele pode ser instaurado de ofício, não precisa de provocação para ser instaurado. Claro que depois a gente vai falar sobre isso, vai ter situações em que a gente precisa da manifestação da vítima, porque a ação penal é privada ou porque a ação penal é pública condicionada, e aí a instauração do inquérito depende da manifestação da vítima. E também o inquérito se caracteriza pela oficialidade, ou seja, nós temos um órgão oficial para fazer a investigação. Até se admite no Brasil hoje, a gente tem legislação própria para isso, para que pessoas que não façam parte da polícia possam contribuir pontualmente com investigações criminais. Mas propriamente investigar e fazer inquérito, isso só a Polícia Civil e a Polícia Federal podem fazer. Por isso a gente fala em oficialidade. Só os órgãos oficiais têm esses poderes. O inquérito em si, ele é um procedimento discricionário. Por que a gente fala aqui em discricionariedade? Porque o delegado de polícia, ele pode conduzir a investigação da forma como ele entender mais conveniente, mais adequada diante daquelas circunstâncias que ele tem diante dele. A gente não tem um passo a passo na legislação que determine o que o delegado tem que fazer antes ou depois. É claro que se a gente tiver um local de crime, a primeira coisa é isolar aquele local, mas fora isso, não tem nenhuma orientação taxativa, né, vinculativa na legislação do que o delegado tenha que fazer. Além disso, o inquérito é indisponível. Significa que uma vez que foi instaurado o inquérito, nem o delegado tem poder de arquivar, de dizer não é o caso de seguir com isso aqui. Então vai ter que ser finalizado e depois vai ter que ser remetido para o órgão competente. E o inquérito policial também é sigiloso, então não se dá publicidade. Se tiver um advogado que queira à vista, juntar procuração e tal, é possível sim que o advogado tenha acesso e acesso aos elementos já documentados. Se a gente tiver alguma diligência em andamento, tipo uma busca e apreensão, um pedido de prisão que foi feito e ainda a ordem não tenha sido cumprida, esses elementos não documentados, eles não vão ser fornecidos ao advogado. Então é bem importante lembrar que por mais que o advogado tenha direito a acessar os autos do inquérito policial, ele tem esse direito só em relação àquilo que já foi feito e documentado. Com relação ao início do inquérito, ele pode ser feito de várias formas, né? Eu coloquei aí a notícia crime de cognição direta, que é por atividade funcional rotineira do delegado, a indireta, que é uma comunicação formal, ou a coercitiva, que começa pela prisão em flagrante. Então, quando o sujeito, né, o preso em flagrante é apresentado na delegacia, já se começa o inquérito policial. Quando nós falamos em início de inquérito policial, então pode ser feita de ofício, né? O delegado instaura por portaria, pode ser feito por requisição do Ministério Público, por requerimento da vítima, por auto de prisão em flagrante. Dependendo do tipo de ação penal, a gente vai ter mais ou menos exigência. Se a ação penal é pública incondicionada, o grau de exigência é mínimo. Agora, se nós tivermos ações penais privadas, aí necessariamente eu preciso da manifestação da vítima. Coloco aqui também a observação em relação às diligências investigativas. Nós temos dois artigos, o artigo 6º e o 7º, que descrevem uma série de procedimentos que podem ser feitos pelo delegado
Antes eu mencionei a questão de isolar local de crime, pedir perícia, apreender objeto. Então, tem uma série de coisas que o delegado pode fazer. Como eu mencionei antes, como é um procedimento discricionário, não tem uma ordem fixada na lei, né? Nós não temos aqui, por exemplo, no inquérito, a obrigação de ouvir antes as testemunhas de acusação e depois as de defesa, porque justamente não tem as mesmas regras do procedimento judicial. Em relação a prazos, é sempre delicado falar sobre prazos do inquérito policial. Por quê? Primeiro, porque não se cumpre, de regra, esses prazos. Se o investigado tiver preso, de regra até o prazo é cumprido, porque o excesso de prazo vai implicar na soltura do sujeito. Agora, se o investigado está solto, raramente o prazo é cumprido. E aí, qual é a sanção? Nenhuma. E é justamente essa grande indignação dos advogados em relação a esses prazos de conclusão. Então, de regra, se o investigado estiver solto, 30 dias para concluir o inquérito. Se tiver preso, 10 dias. Se o sujeito estava solto e depois foi preso, a gente começa a contar esses 10 dias da data da prisão. A gente tem uma série de exceções, né? Então, coloco aqui as exceções. Justiça Federal, o prazo é 15 dias se a pessoa estiver presa. Em relação a drogas, nós temos prazos diferenciados: 30 dias se preso, 90 dias se solto. Crimes contra a economia popular, 10 dias, não importa se é preso ou se é solto. E os crimes militares, 20 dias para o preso e 40 dias para o sujeito que está solto. A gente pode manejar o habeas corpus caso exceda muito esse prazo e o sujeito estiver solto. Para que a gente faria o habeas corpus? Para trancar o inquérito policial, ou seja, para parar o inquérito policial. Só o excesso de prazo no inquérito não é o suficiente para a gente conseguir encerrar a investigação. Então, é necessário que não tenha prova ou que tenha prova muito, mas muito frágil e tenha transcorrido aí um prazo bem excepcional. Caso contrário, o habeas corpus não costuma dar certo. Em relação ao término, quando o inquérito é finalizado, a autoridade policial faz um relatório minucioso. Ele vai descrever tudo o que foi feito naquele inquérito, quem foi ouvido, as perícias que foram feitas, e a partir disso vai fazer menção à autoria, à materialidade e, se é o caso daquele fato ser um fato típico, qual é o enquadramento legal, ou seja, a tipicidade. Se o delegado entender que, de fato, tem elementos de autoria, que ele pessoalmente se convenceu que determinada pessoa é autora daquele crime, ele indicia. Então, o indiciamento é esse ato que só compete ao delegado, né? O promotor não pode requerer, o juiz não pode requerer. Por quê? Porque o indiciamento é ato privativo do delegado. E é aquele ato que pode acontecer a qualquer momento do inquérito, porque é aquele ato em que o delegado externaliza que ele tem convicção que aquela pessoa investigada é autor de um crime. Eu posso ter um indiciamento no ato de prisão em flagrante. Então, logo que começa o inquérito, o delegado pode já indiciar. E o mais comum é ter o indiciamento lá no final. A partir do momento em que eu tenho indiciamento, eu posso chamar o sujeito de indiciado. Essa é a principal diferença. Também coloco aqui que é possível arquivar o inquérito policial, mas faço uma ressalva. Por que essa ressalva? Porque quando nós falamos de arquivamento do inquérito, se nós formos pro Código de Processo Penal, a legislação deixa extremamente claro que, finalizado o inquérito policial, ele vai para o judiciário, se dá vista para o Ministério Público, e se o Ministério Público entender pelo arquivamento, é o próprio Ministério Público que faz essa análise e que faz o arquivamento. Só que o STF entendeu por suspender esse artigo e depois por aplicar, então, a legislação antiga. Hoje, por mais que nós
tenhamos então vigente essa determinação, que é o Ministério Público, de forma isolada, de forma institucional, que faz a análise se aquele inquérito tem elementos de autoria e materialidade e é o caso de denunciar, ou se não tem e é o caso de arquivar, e arquivando, então seria o próprio Ministério Público que eventualmente revisa essa decisão dentro de uma estrutura hierárquica do Ministério Público. Hoje não é o que se faz. O que se faz é o que estava na legislação antiga, que é submeter essa decisão do promotor, né, a decisão do Ministério Público, à apreciação judicial. E aí o juiz pode concordar com o promotor e arquivar, ou o juiz pode discordar e aí submeter esse inquérito à apreciação do procurador. Se o procurador entender por denunciar, então nomeia um outro promotor para fazer a denúncia, e se entender que não é o caso, ou seja, concorda com o colega do MP que atuou antes naquele expediente, aí o juiz é obrigado a arquivar, mesmo não concordando. Então, notem, a minha advertência aqui sobre o cuidado em relação à legislação nova é justamente porque o entendimento do STF é por aplicar a legislação velha, ou seja, a legislação revogada. Por enquanto é isso que temos e por isso reitero a importância de cuidar em relação a esse assunto. Com isso finalizamos essa aula sobre inquérito. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!